Deus continua abençoando, preciosos irmão, irmã, que Deus a cada dia aumenta mais tua fé, tua esperança, aumenta tua saúde, e que Deus afasta para longe de cada um de vocês os problemas, afasta todos os tropeços, e que vocês sejam, pela graça de Deus, inundada pelo amor de Deus, muito mesmo. Enquanto, igualmente pela sabedoria dos seus conselhos, da gentileza dela, trazia admiração, e os conselhos que ela dava, foi, né, vai ver, Camila, desde pequena, ela já vem sobre trabalho, sobre luta de lar. E essas coisas vão mudando a gente, vai talhando a gente. Porém, ela também possuía uma surpreendente força interior, a qual fora vital. Quando houve tempo em que ela estava praticamente sozinha, quando a irmã saía em campanha, quando ela lidava com os problemas de volta em sua família. A força vital que ela tinha em resolver o problema da família, sendo que o irmão Brana não estava presente, ele mesmo chegou a orar para Deus e falar: ela faz o papel de pai e de mãe. Foi só depois que eu tive a minha primeira família que eu comecei a reconhecer que força estava ancorada, que ela havia provido para a nossa família ao longo dos anos. A Rebeca disse: só depois que eu tive a minha família, que eu fui entender a luta da família, que eu fui ver, só aí que eu fui ver, que eu fui perceber que mulher ancorada que era minha mãe, que mulher forte, que mulher poderosa que era minha mãe. Porque quem não tem, não entende quem tem. Uma pessoa que não tem filho, ela não vai entender a luta de criar filho se ela nunca teve filho. Por isso que é difícil, que nem o pastor, se o pastor não tem família, não tem filho, como que ele vai aconselhar o pai ter paciência com o filho, a mãe ter paciência com o filho, se ele não tem essa experiência? Aí nós temos que pregar teoria. Teoria é pregar o que estudamos. Experiência é pregar aquilo que aconteceu com nós. E teoria é fácil. Você estuda sobre família, você se forma sobre ensinar a família, você ensina através dos estudos. Aí que vem a psicóloga, aí vem psiquiatria, essas coisas aí, psicóloga. Ele estuda como enquadrar a família, como
ensinar a família por estudo, mas experiência é diferente. Experiência é diferente. É o que a Rebeca está falando. Só depois que eu tive a minha família que eu fui compreender que âncora que era a minha mãe. E ela continua falando da mãe dela aqui. Ela continua falando da mãe dela. E eu olhava para a mamãe e pensava, se eu apenas pudesse ser tão decidida e tão firme no meu papel como ela é. Ela se preocupava, será que eu vou dar conta de ser como a minha mãe é? Será que eu vou dar conta de criar minha família como a minha mãe criou? A Rebeca tinha essa preocupação. Será que eu vou andar no caminho que ela andou? É uma coisa séria isso daí. Porque um dia o irmão Brana chegou em casa de viagem e pegou a vara para ir pescar. Aí a Rebeca falou assim, eu creio que foi a Rebeca ou a Sara, mas que é a Rebeca. Falou, eu não queria um marido como esse não, que acaba de chegar em casa, pega a vara para ir pescar. Aí o pai dela falou para ela assim, e se você tivesse um marido beberrão, o que você preferia? Aí ela ficou quieta. Aí quando o pai dela voltou, ela falou assim, não, eu preferia ter um marido como a mãe tem, ter um marido como a mãe tem, sim. Eu preferia. Então, não é, tem coisa mais difícil do que a outra, né? Coisa mais difícil. E eu olhava para a mamãe e pensava, se eu apenas pudesse ser tão decidida e tão firme no meu papel como ela é. E por essa razão que eu fiquei tão surpreendida quando ela me disse um dia que por muitos anos ela havia obrigados sentimento de insuficiência e de humilhação. Ela ficou surpreendida quando a mãe dela falou sobre a parte do sofrimento dela. Eu havia adquirido atrás da minha mesa de passar, aí a mesa vai falar para ela. Aí a mesa vai contar a história dela, porque a filha não conhece a mãe. A sua mocidade ela não teve lá. A filha conhece a mãe, e aí já com seus 30 anos, a mãe tem, né? Aí que ela vai conhecer a mãe. Se a mãe dela tem ela com 20 anos, ou se 20 anos ela não conheceu a mãe. Aí a mãe dela começou a passar para ela a vida dela. Eu havia adquirido atrás da minha mesa de passar uma tarefa que eu verdadeiramente detesto: passar roupa. Mamãe veio ao meu livramento como de costume. Ela juntou uma grande trouxa de roupa para lavar para a sua casa. Não, é o contrário. Era a Rebeca que está falando. Eu havia adquirido atrás da minha mesa de passar uma tarefa que eu verdadeiramente detestava, que era passar roupa. Rebeca. Aí a mãe dela vindo ela abatida por passar roupa, porque a tarefa da mulher em casa é bastante, né? É lavar roupa, passar roupa, cuidar da casa, se é casada, cuidar do marido, cuidar dos alimentos. E é uma tarefa atrás da outra e tudo é difícil. E ela não pode errar em nenhuma. Eu duro que ela não pode errar em nenhuma. Então eu havia adquirido atrás de minha mesa de passar uma tarefa
que eu verdadeiramente detesto. Mamãe veio ao meu livramento. Aí a mãe, hein? Mãe é mãe. A mãe veio ao meu livramento. Como de costume, ela ajuntou uma grande trouxa de roupa para levar para e passar para mim. E passar para mim. Tem muita gente que é contra isso, né? A mãe ajudar a filha depois que a filha casa. Mas tem mãe que ela não consegue se sossegar vendo a filha numa tarefa que não está dando conta. Senti-me culpada, a Rebeca disse. Senti-me culpada de reclamar para ela, de mostrar para ela o meu desagrado em passar roupa. De certo modo, e para sossegar a minha consciência, eu disse a ela: bem, pelo menos você estará fazendo algo que você tanto gosta. Aí a Rebeca ficou meio chateada porque a mãe pegou a trouxa de roupa dela, que ela estava reclamando, levou para casa para lavar. E ela, para descansar a mente dela, ela falou assim: bom, ainda bem que a mãe está fazendo o que a mãe gosta de fazer. Que a mãe gosta de fazer. Algo que você gosta tanto. Ela olhou para mim por um segundo e disse: o que você pensa que eu gosto de passar roupa? Ela fez a pergunta mida. Ela olhou para mim por um segundo e então disse: o que você pensa que eu gosto de passar roupa? Bem, você está sempre fazendo isso, a Rebeca falou. E eu lembrei a ela, até mesmo nas férias. Lembra-se das vezes em que estávamos lá em cima nas montanhas dos Colorado, para aquela cabana sem eletricidade, e você encontrou um velho ferro de engomar no fundo de uma caixa de madeira, e você esfregou isso e aproximou a coisa. Nós já sabíamos que você iria lavar roupa no rancho, secando-a sobre o ferro amarrado e passando com o velho ferro de gomar. Você deve amar. Até mesmo quando nós ia de férias, a Rebeca falou para ela. A mãe lembra quando nós fomos no Colorado, que nós estávamos de férias, lá não tinha eletricidade, e a mãe conseguiu lá numa caixa um ferro velho de passar roupa, aquele ferro de brasa, e a mãe conseguiu limpar ele, e a mãe desceu no riacho para lavar a nossa roupa ali de férias e passar com esse ferro. Então a mãe gosta. Mesmo sem ter um ferro adequado, sem ter eletricidade, a mãe arruma um jeito, aí arruma um ferro velho, um ferro antigo, faz ele funcionar, mas que vai passar roupa, vai. Então a mãe gosta. Como que a gente se engana na vida, né, irmão? Como as pessoas surpreendem a gente. Como a pessoa surpreende a gente. O apóstolo Paulo fala assim: eu prego por obrigação, e ai de mim se eu não prego. Um prega por amor, outro prega por contenda, mas eu prego por obrigação, e ai de mim se eu não prego. Ai de mim se eu não prego. Nem tudo que nós faz, nós gosta de fazer, mas tem que fazer.
mas tem que fazer. Tem coisa que nós não conseguimos, não é do nosso agrado fazer. Mas se a gente não faz, quem faz? Quem faz? Por causa da Mida. Então a Rebeca falou, na visão da Rebeca, sobre a mãe dela, a Mida, a mãe dela era uma mulher apaixonada por passar roupa. Apaixonada por passar roupa. E estava totalmente enganada, que ela não era. Olha aqui, ela fala assim, você deve amar passar. Ela sorriu para mim com um pequeno sorriso de lado. Não, ela disse. Ela disse, enquanto sacudia sua cabeça, não é de passar roupa que eu amo. Eu dificilmente pude acreditar em meu ouvido, a Rebeca disse. Eu dificilmente pude acreditar no meu ouvido o que eu estava ouvindo a mãe falar. Uma coisa que eu tinha certeza absoluta que ela gostava de passar roupa. E agora eu estou vendo ela mesmo falar que ela não gosta. Então por que faz? Passa do pai, vem buscar a minha para passar, ia buscar da Sara para passar, da Sara também. O tempo não vai dar aqui, mas aqui é da Sara. Fazendo uma coisa que ela não gostava, mas tinha que fazer. Ela sorriu para mim com um pequeno sorriso de lado. Não. Ela disse não, que ela não gostava. Ela disse, enquanto sacudia sua cabeça, não é de passar roupa que eu amo. Eu dificilmente pude acreditar em meu ouvido. Essa era a mulher que frequentemente passava meia, chegava a passar meia, não é só camisa e calça não, passava meia, cardácio, aqui é o cardácio do sapato, cardácio, até mesmo pano de lavar rosto. Ela teve de ter notado meu olhar confuso. Ela deve ter notado meu olhar confuso. Ficou admirada. A mulher quer cardácio de sapato, até meia, até mesmo pano de lavar. Ela deve ter notado o meu olhar de confusa. E ela começou a relatar. Eu comecei a passar roupa para as pessoas quando eu estava com 10 anos de idade. Eu comecei a passar roupa para a pessoa quando eu estava com 10 anos de idade. 10 anos de idade, ela começou a passar roupa. E eu passava constantemente 12 camisas brancas de homem todo dia. 12 camisas brancas. Normalmente é camisa social. 12 camisas, com apenas 12 anos, camisa branca. E eu tive que ficar direto junto ao fogão, a lenha. Verão e inverno. No verão e no inverno. No frio e no calor. A fim de me manter quente. Os dois ferros de engomar exatamente. Então ela falou assim, eu tive
que ficar junto do fogão no inverno, no verão e no inverno, a fim de manter quente os dois ferros de engomar. Ela passava com dois ferros, enquanto um esfriava, ela pegava o outro. E não é ferro elétrico, é ferro de engomar. Normalmente é aquele ferro, a lenha que tinha, aquele ferro antigo. Então aqui ela vai no fogão de lenha, no inverno e no verão, a fim de manter os dois ferros de engomar exatamente. Então eu aprendi a odiar passar roupa. Aí que ela aprendeu a odiar passar roupa. Quando ela tinha 10 anos, ela começou a passar 12 camisas brancas por dia. 12 camisas brancas. E não era do pai dela, não. Era talvez ela lavava ganho. A fim de manter quentes os dois ferros de engomar. Exatamente. Então eu aprendi a odiar passar roupa. Mas eu tinha que ajudar a pagar nossas contas. E isso era o que eu podia fazer de melhor. Eu tinha que ajudar a pagar a nossa conta. Ela tinha que ajudar a família, ajudar o pai, ajudar a mãe. E o serviço, que é o melhor que eu podia fazer, é passar roupa com 10 anos. E hoje, irmão, e hoje, quando Bill, aí ela vai no Membrana, quando Bill e eu, nós casamos, e eu comecei a viajar com ele para algumas reuniões. E eu fui apresentada pela primeira vez para o que parecia ser o mundo esperava da esposa ideal do ministro. Ela foi com a Membrana de viagem. Ela falou, eu fui de viagem com ele, em algumas reuniões, e eu fui apresentada pela primeira vez para o que parecia ser o que o mundo esperava da esposa do ministro, que o mundo espera da esposa do ministro. E eu senti que simplesmente não houvesse meio algum de que alguma vez eu pudesse me qualificar aquelas expectativas. Ela sentiu, na sua maneira de ser criada, humilde, simples, sempre trabalhando, ela sentiu que aquele meio que ela entrou, das mulheres dos ministros, ela não conseguia se encaixar. Vai vendo o que ela está falando aqui. Eu fui apresentada pela primeira vez para o que parecia ser o que o mundo esperava da esposa ideal de um ministro. E eu senti que simplesmente não houvesse meio algum de que alguma vez eu pudesse me qualificar aquelas expectativas. As esposas e membros, família dos outros ministros que viajavam com Bill, ela cita o nome aqui do Lindez, o Basti, outro nome e o outro, era todos educados. É difícil, irmão, você ser uma pessoa que nasce numa vida de batalha, de luta. Uma vez não tem muito estudo, uma vez não tem nada, e você se infiltra no meio das pessoas educadas, estudadas. Irmão, é o patinho feio.
vira o patinho feio. Era pessoa educada e ao meu olho, elas pareciam ser tão perfeitas. Ao meu olho, elas pareciam ser tão perfeitas. No vestir, nos pentear. Irmão, isso é verdade, porque você vai em cada reunião que eu já cheguei aí, você vê aquelas pessoas chegando com aquele terno, aquelas mulheres com aqueles vestidos, aquelas filhas bem penteadas. É bonito, é bonito. Com aquele carro do ano, a gente fica olhando, aí a gente olha para a gente e fala, meu Deus, aonde eu estou? Aonde eu estou? Parece que a gente não se encaixa, parece que o mundo da gente é outro. Mas graças a Deus por eles ter meio. Graças a Deus por eles ter meio de ter seu bom carro, se vestir bem, suas filhas, seus filhos, suas esposas. Graças a Deus, não tem censura nisso. Graças a Deus por isso. A única coisa que eu sabia, então ela diz assim, no meu olho elas pareciam tão perfeitas. A única coisa que eu sabia como fazer era trabalhar no lar. A única coisa que eu sabia fazer era trabalhar no lar. Lavar roupa, passar roupa, cozinhar, limpar quintal, limpar casa. Agora você se infiltra no meio de uma pessoa educada, que às vezes nunca pegou a vassoura na mão, só esteve na frente de máquina, de estudo. É difícil encaixar. A única coisa que eu sabia como fazer era trabalhar no lar, cuidando da casa e as crianças, e as roupas, cuidando da casa, as crianças e a roupa. E eu sabia que Bill não esperava de mim ser uma pessoa social. Eu sabia que o Bill não pensava de mim ser uma pessoa social. Mas eu me sentia tão ignorante. E eu estava constantemente com medo de dizer ou fazer alguma coisa errada, de trazer desgraça ao seu ministério. Porque na hora de comer na mesa, meu Deus, é aquela educação bonita de pôr a colher, de cortar carne, e de sentar, e de se comportar. E aí, irmão, eles fazem aquilo porque eles são educados, eles criaram assim, são criados assim. Agora, a Mela falou que o que eu sei é cuidar de casa. Então ela ficou com medo, falou, eu tenho medo de eu ter um comportamento que vai trazer para o ministério deixa eu ler o que ela fala aqui. Eu estava constantemente com medo de dizer ou fazer alguma coisa errada e trazer desgraça para o seu ministério. No conversar com aquelas mulheres tão educadas, ela tinha medo de falar alguma palavra errada, faltando algum R, algum S, e trazer desgraça ao ministério, e trazer desgraça ao ministério do meu marido. Finalmente, Satanás havia me levado ao lado onde eu mesmo pensei que Bill estaria melhor longe de mim. O diabo colocou no coração dela, fica longe do irmão Brenda. Não largar, mandou mesmo, não estou falando que mandou largar, não. Continua cuidando da casa, mas nas campanhas, acompanhar eles nas reuniões que vai todo mundo, não vai não, porque você não consegue encaixar com aquela educação.
elevada, alta. E ela disse que foi Satanás que colocou no coração dela ficar longe do irmão Branham, não acompanhar ele. Um dia eu estava na tábua passando, olha bem, apressando para terminar com a roupa que eu estava precisando deixá-la pronta para o Bill, para o irmão Branham. E eu estava sentindo muito por mim mesma, desejando que eu pudesse ser mais parecida com as outras pessoas que eu sabia que estaria atendendo-se nas reuniões em que eles estavam se preparando. Então ela estava passando roupa e começou a pensar, e ficou cobrando ela mesma. Poxa, mas a esposa dos pastores anda com eles. A esposa dos pastores ajuda ele. Às vezes ela ajuda ele numa coisa, ajuda ele numa anotação, ajuda ele, está sempre junto. E eu desejando que eu pudesse ser mais parecida com as outras pessoas que eu sabia que estaria atendendo nas reuniões em que ele estava se preparando para ir partir. Senhor, eu clamei. Presta atenção. Senhor, eu clamei. Senhor, aí ela foi em Deus. Senhor, eu clamei. Porque parece que essa é a única coisa que eu sou capaz de fazer para o meu marido e minha família? Ela fez a pergunta para Deus. Por que eu não posso fazer algo que é importante? Só lavar roupa, passar roupa, cuidar da casa, resolver problema de escola, ir lá na escola. E depois, mais tarde, ela fala que a Sara dava um pouco de trabalho na escola, ela tinha que ir lá nas reuniões, isso era difícil para ela. Então algo falou ao meu coração e disse, aí é Deus falando com ela, você pode orar por eles. Certamente que eu sempre orava para cada membro de minha família, mas de alguma forma, enquanto eu estava passando a camisa de Bill, eu comecei a orar especialmente para ele, pedindo ao Senhor para fortalecê-lo para a reunião que viria pelas frentes. Aí quando Deus falou para ela, você devia orar por eles, já que você está pedindo algo grande, que coisa mais grande do que orar pelo outro? Que missão maior do que orar pelo seu próximo? Que missão maior do que orar pela esposa, orar pelo marido, orar pelos filhos, orar pelo lar? Algo falou ao meu coração e disse, você pode orar por eles. Certamente eu sempre orava para cada membro de minha família. Ela orava na maneira comum, né? De uma maneira comum, de costume, né? Mas, de alguma forma, enquanto eu continuava a passar a camisa de Bill, eu comecei a orar especialmente por ele, pedindo ao Senhor para fortalecê-lo para as reuniões que viria pela frente. Depois eu passei a camisa de Sara e eu comecei a orar por ela, pela faculdade e pelas decisões que ela enfrentava todo dia na escola. Sara enfrentava decisões difíceis na escola. Ela começou a orar também pelo estudo da filha dela, que talvez não estava indo bem. Deixa eu pegar aqui a página seguinte. E assim foi. Quando cada artigo
quando cada artigo era tirado do cesto, quando cada artigo era tirado do cesto, cada peça era tirada do cesto sujo, ou do cesto limpo para passar, e eu orava por aquela que usaria aquela vestimenta. Aí ela passava a roupa orando, para a pessoa já usar roupa orada. Tudo brevemente, ao passar, estava terminando, e eu sabia que eu havia encontrado o meu trabalho importante. Tudo brevemente, ao passar, estava terminando, e o passar estava terminando, e eu sabia que eu havia encontrado o meu trabalho importante. Eu realmente não gostava de passar, mas desde então eu deixei de ser simples. Desde então eu realmente não gostava de passar, mas desde então isto deixou de ser simplesmente passar roupa para mim, e ao invés disso tornou-se uma oportunidade. Isso aqui foi que eu disse, essa aqui foi a missão. Quando ela clamou: Senhor, eu não posso fazer mais nada, eu não posso fazer coisa importante nas reuniões. As outras mulheres dos pastores fazem, porque eu não. Aí Deus falou assim: ora por eles. Aí eu comecei a orar, principalmente pela roupa não só lavava, porque ela lavava, agora começou a orar, lavar e orar. Aí que ela descobriu, então, ela termina dizendo assim: e assim foi, quando cada artigo era tirado do cesto, e eu orava por aquele que usaria aquela vestimenta. Então a pessoa já usava roupa limpa e orada. Tudo brevemente, ao passar, estava terminando, e eu sabia que eu havia encontrado o meu trabalho importante. Ela tinha um trabalho importante e um trabalho que ela odiava. E eu realmente não gostava de passar, mas desde então isso deixou de ser simplesmente passar roupa para mim, e ao invés disso tornou-se uma oportunidade do que? De servir Deus. Aí que está o irmão que perguntou, aonde que está a missão que Deus deu para mim, foi passar roupa, não só passar, mas orar pelas roupas, para que eles usassem roupa limpa, passada e oradas. É nessa mensagem, por nome, um profeta em famílias. Meda, grande mulher, grande esposa. O irmão Brana admirava ela. E a Rebeca chegou a falar: será que eu chego? Será que eu chego a fazer o que a mãe faz? É difícil. Servir de mãe, servir de pai. Desde os 10 anos, já no ferro, passando roupa. E morreu, quase, devia dizer, passando roupa. Por um tempo, ela pensou que ela odiava. Depois ela descobriu que ela estava fazendo uma coisa muito importante, deixando a pessoa limpa e bonita e orada. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Talvez você está pensando, você que está fazendo uma coisa tão ruim, talvez você que até não gosta, e é exatamente aquilo que Deus quer que você faça. É aquilo que você está fazendo. É uma coisa ótima, uma coisa limpa, bonita, e às vezes você não gosta, você quer fazer outra coisa que a Nena queria fazer, ser igual às outras mulheres dos ministros. Deus segurou ela e falou: não, fica aqui,
fica em oração e fica apanhando seu marido passado, limpo e orado no púlpito. Que Deus te abençoe. O irmão Oswaldo Antônio pergunta: Pastor Joel, o irmão Brana disse que o que foi visto em parte em ministério vira em plenitude sobre a noiva de Cristo. Isso tem alguma relação com Romanos 8, 18, 19? Romanos 8, 18 ao 19. 19. Porque tem vindo em parte. Romanos, aqui mais para trás. Romanos 8. 18 ao 19. 18 ao 19. Romanos 8, do 18 ao 19. Deixa eu ver. Para mim tudo por certo, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser. Irmão, é exatamente, irmão. Exatamente. Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmão, tem muita gente esperando coisa para hoje que é para amanhã. Tem muita gente trazendo coisa do amanhã para hoje. E Jesus disse assim: o amanhã não pertence a vós. E o apóstolo Paulo disse: se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Se hoje, eles falam muito do hoje, se hoje. Por isso que a inconveniência do batismo do Espírito Santo, o irmão Brana, que falaram por muito tempo que era língua estranha, até o irmão Brana chegou a falar que era o amor divino, aí o irmão Brana chegou na conclusão e falou assim: a evidência que você tem no Espírito Santo é você crer na mensagem da hora, do dia. Aí ele prega uma mensagem: conhecendo o dia e a sua mensagem. Ô irmão, isso que Deus fala da plenitude de Cristo em nós, isso está lá na transformação, irmão, da transformação para frente. Como que nesse corpo abatido, o apóstolo Paulo fala assim: em breve Deus transformará nós, tirará nós desse corpo abatido e fraco para um corpo glorificado. São João já disse assim: não somos ainda o que devemos ser, mas quando ele vier, como ele é, nós seremos, e nós queremos ser igual a ele agora, nesse corpo. É aí que vem a cobrança. Um irmão cobra o outro, outro cobra o outro. Eu não estou vendo Cristo em você, não estou vendo Cristo em você. Cristo tinha um corpo que era gerado por Espírito Santo, mas tem um corpo gerado por sexo, um corpo híbrido. Como que esse corpo pode parecer com Jesus? Como? Nós estamos esperando por esse momento glorioso, de como ele é, nós seremos. Isso é na transformação. Vamos para o Espírito de oração, irmão Oliveira Marcelo. Mais do Espírito Santo em sua vida e pede oração à sua família. Ajuda Costa, seu favor e família, Joel William. Seu favor, família e seu tio, Thalita Nint. Seu favor, família, em especial seu marido, Romerito. Alex Monteiro, a seu amigo que está com Covid-19, Reginaldo e sua esposa Irane. Rosângela Caldas, seu favor e a Margarete. Sônia Caldas, a sua família. Isabela Gaiteiro, família, em especial ao Nick, que está recuperando de uma cirurgia. Wesley Padilha, seu favor e família. Adriana Brito, São Miguel, que está com tumor na garganta. E Creiton de Lima, sua família. Que cada um de vocês que fez seu pedido de oração, eu creio que o nosso bondoso Deus, que nunca falhou e nem falhará, Ele está ouvindo o seu pedido, Ele está vendo a sua necessidade. E Ele não está de braço cruzado, não. Se não vier agora, vem amanhã. Se não vier amanhã, vem depois da manhã. Mas
a herança é sua. Nós somos herdeiros de tudo que Cristo conquistou no Calvário. O que nós temos que ter é paciência, que o que é nosso, e em nós chegará, nem que for na transformação, mas o que é nosso, é nosso. Um fio de cabelo que nós perdemos, na restauração, ele tem que voltar para nós. Ele tem que voltar na nossa cabeça, não tem jeito. Ele tem que voltar porque é nosso. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo Senhor ser o nosso Deus. E eu apresento na tua mão cada ouvinte e cada um que está, Pai, com esse coronavírus, Senhor, que o Senhor enfrenta isso, que o Senhor é o único que possa enfrentar e tirar isso de cena, devolver para o lar tudo aquele que estão sendo vítima disso, Senhor. E aquele que não estão, não deixa ser, Pai. Peço que o Senhor, uma vez mais, como disse Salomão, esteja conosco e livra nós. A minha esposa também pede por oração, pede por libertação. O Senhor o ajuda, Senhor. O Senhor é o nosso libertador. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, porque reconhecemos que é a verdadeira mão. E nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.